Pessoal, aqui é o Eduardo do canal Projeto Renda em Dólar. Hoje eu vou mostrar para vocês a seguinte situação, né? Eu vou explicar por que a minha carteira, desde dezembro de 2021, ela não bateu o S&P 500 e vou explicar a minha estratégia de investimentos. Tá? Começando hoje aqui no dia de hoje, a Bolsa Americana deu uma esticada muito grande. O patrimônio chegou a 150 mil dólares, eu tenho disponível 135 dólares para investimentos. Então, pegando aqui os investimentos, pessoal, chegando à comparação, eu vou comparar com o S&P 500 desde o início dos meus investimentos, que foi em dezembro. Então, se vocês observarem, até o dia 8 de junho, a minha carteira rendeu 33% no total com reinvestimento dos dividendos e novos aportes, e o S&P 500 rendeu 64%. Então, o motivo do vídeo é esse. Eu vou explicar por que eu não acho que seria extremamente viável e sensato eu estar focado extremamente em S&P 500. A minha carteira é focada em renda e, como eu vou demonstrar para vocês aqui, a minha estratégia é clara, é ter renda constante em dólar. Então, quando eu pego, por exemplo, os meus proventos neste ano de 2026, a previsão é de que eles vão atingir 3.560 dólares, já descontando os 30% de IR na fonte. E esse crescimento conservador representa 5% de crescimento em relação a 2025. E aqui eu queria repassar basicamente o seguinte, né? A minha carteira ela não bateu o S&P 500, então o que eu te pergunto para você que está investindo? Você quer bater o S&P 500 ou quer construir maior renda passiva com menor volatilidade? Essa é uma questão interessante de se perguntar. Porque hoje na internet as pessoas querem comparar, não é mesmo, a carteira de investimento com índices, com a carteira daquele investidor influencer. Ou seja, o ser humano vive de comparações. Então, o objetivo é demonstrar que a estratégia tem que ser uma estratégia firme e concreta. E aqui pegando, né, a minha carteira de investimentos realmente, ela está com 32% concentrada em ativos de renda fixa e caixa, né? Então, se vocês observarem, o SHV quase 30%, e o TLT e o VCCH 3,3%. Então, se esse valor aqui estivesse, porventura, no S&P 500, ele era impulsionado por empresas como a Nvidia, Microsoft, Meta e outras Big Techs, né? Então, uma parte relevante do patrimônio ela estaria rendendo próximo aos juros americanos. E essa alocação conservadora minha, ela realmente funcionou como um freio na questão da performance do patrimônio da carteira. Mas, igual eu falei, é algo que eu não preocupo. E a segurança para mim e a liquidez que a renda fixa me fornecem, elas me possibilitam aí uma menor participação no mercado de alta americano, mas em compensação eu tenho sempre caixa para poder fazer alguma atividade que eu precisar. E quando nós pegamos aqui a minha carteira, vocês podem ver aqui basicamente nos percentuais que eu tenho, e aqui eu não escondo nada, eu vou mostrar para vocês quanto que está rendendo, o que eu tenho de prejuízo e o que eu não tenho. Então, se vocês observarem, o SHV realmente aqui, ó, 30% da minha carteira, tá? E essa rentabilidade aqui, ela é muito pequena, é os juros americanos, tá? Então, a minha carteira, pessoal, também possui 22% em REITs, né? São os REITs aqui na segunda linha de varejo, o REIT Income, o HI, o STAG e o NHI. Então, o período aí de 22 a 24, ele realmente foi muito desafiador para o setor de REITs, né, devido aos juros elevados. E o S&P 500 ele se valorizou fortemente aí por algumas Big Techs, né? E os REITs eles estão sofrendo realmente porque eles apresentam aí uma adversidade muito grande com juros altos. E essa exposição no setor imobiliário ela contribui obviamente para uma performance inferior ao S&P 500. Por outro lado, pessoal, aqui nesse último item, os REITs eles continuam gerando fluxo de dividendos e reforçando a minha estratégia de construção de renda passiva. Então, se vocês observarem também aqui, basicamente, tem outra situação que a minha carteira tem aqui de vertente. Eu tenho alguns ativos aí que realmente são do setor aí de tecnologia que valorizaram muito, que é o VGT, o QQQ, o VTI e o VA. E eles apresentaram realmente na minha carteira fortes ganhos expressivos, 153%, 107%, 51% e 47%.
Só que esses ativos eles possuem um pequeno peso na minha carteira. Por exemplo, o VGT 1,18 da carteira, o QQQ 1,08 e o VTI 6,53% da carteira. Então, em que pese uma boa performance, o impacto desses ativos sobre o resultado da carteira foi limitado, porque eles possuem um pequeno percentual. E eu penso o seguinte, pessoal, numa carteira, não tenho que ficar preocupando em acertar qual que vai me trazer mais retorno em questão de valorização de ganho de capital. Eu quero ter peso suficiente, pessoal, e fôlego para que eu possa chegar no final com renda. É esse que é o objetivo. E na minha carteira, né, esse foi basicamente um dos motivos por ter ficado atrás. Eu não estou em busca de rentabilidade, de ganho de capital, eu quero ter renda realmente. E aqui observando também o seguinte, eu também tenho um título na minha carteira de renda fixa que é o TLT, que ele é um título que eu apostei basicamente aqui na questão de proteção. Eu apostei numa futura que era de juros do mercado americano, que seria quando, devido a uma marcação mercado, esses títulos subiriam. Só que esse TLT eu estou com um acumulado de 8,58% negativo na carteira, conforme vocês podem ver aqui. Eu investi aqui $3.627 e atualmente $3.332. E basicamente, né, ele realmente teve um freio na minha carteira, porque houve as quedas, porque os juros americanos eles não cederam devido à alta inflação dos Estados Unidos. E todo esse cenário de crise que nós vivenciamos atualmente, principalmente com a guerra do Irã, Estados Unidos, que tem afetado aí o preço do barril de petróleo, entre outras, tá? Então, na prática, pessoal, a gente sabe que esses recursos da carteira deixaram, né, de participar de valorização forte de ativos como Nvidia, Microsoft, Meta. Então, esse TLT realmente ele foi um peso morto, tá? E ele contribuiu realmente que ficasse abaixo da minha performance acima, a minha performance ficasse abaixo do S&P 500, tá? Era uma locação defensiva, tá? Para poder reduzir a volatilidade, mas também limitar os ganhos em ciclos de altos esforço na bolsa aí. Quando eu pego, pessoal, a minha carteira de investimentos dos Estados Unidos, né, realmente você tem que observar o seguinte: atualmente o hype é tecnologia. A preocupação de todo mundo é concentrar as suas ações nas big techs, né, Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Broadcom, né? Então assim, é um grande hype e eu tenho muito medo desses hypes. Então eu prefiro fugir muito um pouco desses hypes. Eu não vou fazer nada com a valorização de uma carteira que estivesse toda empenhada em S&P 500. Eu não iria gastar esse dinheiro. Então, a minha carteira ela possui uma diversificação muito maior em setores e classes de ativos. Tá? E eu, particularmente, me sinto muito confortável e tem dado certo a minha estratégia, porque a minha renda em dólar ela tem aumentado ano após ano, conforme vocês podem ver aqui nos proventos do ano. Então, se vocês observarem, dê uma pausa aí, a minha carteira tem aumentado recorrentemente os ganhos em dólar. E eu estou preocupado em constância. Eu quero chegar aqui em 2032, por exemplo, e ter uma renda aí extremamente relevante na minha carteira em dólar. Essa renda líquida já descontada os 30% de imposto de renda, tá? Então, se vocês observarem, conforme eu coloquei inicialmente, né, a minha carteira acumulou 34,9% de retorno desde dezembro de 2021, enquanto esse S&P 500 avançou 63%, incríveis 63%. E esse período foi marcado por juros, né, somente acima de 5% nos Estados Unidos, queda dos REITs e títulos de longo prazo, além da explosão da IA. Então a carteira estava exposta a setores que sofreram e menos exposta aos principais vencedores desse ciclo, que nós não sabemos se vai ser um ciclo vencedor a longo prazo. Mesmo assim, eu continuo focado aí na construção de renda em dólar, principalmente dividendos. E aqui, fazendo uma comparação, peguei a minha carteira, né, atual patrimônio de $150 mil. Nos últimos 12 meses eu recebi aí $3.375. E quando eu pego esse yield da minha carteira, ele é de ao ano 2,25% líquido já do imposto de renda. Se esse dinheiro meu todo tivesse empenhado no S&P 500, ele teria um yield na faixa de 1,2 a 1,5. Então esses mesmos $150 mil, num cenário conservador, me renderia essa renda aqui anual e essa renda mensal, num cenário intermediário e num cenário avançado. Então, conforme vocês podem observar, a minha carteira gerou muito mais renda, infinitamente mais renda. E quando eu pego e comparo aqui o patrimônio, supondo esses 150 mil empregado no voo e na minha carteira, aqui estão os dividendos anuais, os dividendos mensais, o yield.
Então você pode observar que a minha carteira ela gera de 50% a 90% a mais de renda passiva do que uma carteira 100% com voo. E esse é o preço, pessoal, que eu pago por buscar renda. Eu recebo mais dividendos, mas abro mão da parte do crescimento que fez esse S&P 500 entregar 63% contra os 34% da minha carteira. Quando eu pego, por exemplo, esse patrimônio acumulado, se eu fosse calcular, né, a questão do valor inicial dele em 2 de 12 de 2021, ele seria de 111.258 dólares. E se eu aplicar essa rentabilidade do S&P 500, daria 182 mil dólares. Ou seja, se a carteira tivesse acompanhado exatamente o S&P 500, o patrimônio seria de 182 mil dólares. Então, esse recurso aí, um pouco mais aí de 32 mil dólares que estaria na carteira ali, eu não iria sacar, ele iria continuar ali. Eu não ia fazer nenhum saque, porque eu não fico fazendo esses saques. Eu não estou preocupado no ganho de capital. Lógico que eu quero que as empresas cresçam na bolsa, eu quero realmente acertar, mas eu não tenho como prever tudo. Então, meu foco é em renda, isso eu consigo aumentar. Se eu conseguisse prever aí quais empresas realmente seriam as vencedoras em questão de rentabilidade, eu estaria alocando meu capital somente nelas. E aqui eu peguei e fiz uma análise da minha carteira, comparando com o S&P 500, né, o capital inicial estimado, tá? A rentabilidade, aqui está o patrimônio. Então a diferença que eu perdi para ganho de capital é 32 mil dólares. Só que a minha renda passiva anual, quando eu analiso essa mesma carteira, uma carteira com 182 mil no S&P 500 e a minha carteira com 150 mil. Aqui os yields, os valores de dividendos anuais e os meus dividendos mensais. Então eu tenho ganhado mais dividendos. E aqui, pessoal, uma coisa que é importante também, né? Então a minha carteira entrega 43% a mais de renda passiva do que uma estratégia concentrada no S&P 500. Eu abri mão de uma valorização patrimonial para priorizar a geração de renda em dólar. Então você, investidor, precisa se responder uma pergunta fundamental. Você busca a maior valorização possível ou maior renda passiva possível? Então fica aí essa questão importante de se observar. Pessoal, eu fico por aqui hoje, tá? Eu vou basicamente continuar com os vídeos aí. Para finalizar, eu queria só mostrar aqui basicamente quais que são os proventos que eu vou receber agora nesse mês, os projetados, tá? Para esse mês de junho. Então, para este mês de junho, eu ainda tenho essa perspectiva de receber aqui esses proventos que vocês podem ver aqui. Dei uma pausa nos vídeos aí. Então, meu foco tem sido ansiosamente buscar renda. E se vocês observarem, nos próximos 2 meses, eu já tenho a previsão de receber 4.034 de renda passiva. Então, é isso que me interessa. Então, vamos ver como que essa carteira minha se comportará daqui 10, 15 anos. Será que o hype de inteligência artificial vai continuar realmente? Porque as valorizações, pessoal, estão muito estratosféricas. Será que isso vai se manter? Então eu prefiro, logicamente, ter uma pouca exposição a esse setor de IA, mas eu prefiro focar naqueles setores tradicionais. E conforme vocês podem perceber, aqui está a minha carteira. Eu vou deixar ela aqui para que vocês possam aí pausar, caso seja necessário visualizar ela, tá? A minha carteira tem esse foco, pessoal, realmente gerar renda constante, gerar renda extremamente constante, tá? Por hoje vamos ficando aqui, um grande abraço, estamos juntos aí para poder construir esse projeto Renda em Dólar, vamos juntos. A minha intenção é fazer 2 vídeos semanais para que a gente possa acompanhar aí e juntos estudar esse projeto. Muito obrigado.